podcast Estação 29, Paralelo 29. Estou aqui, José Mauro Batista, meu colega Rodrigo Dias. E agora, nossa convidada é a Ive Pivetta Viero, designer, e que tem um trabalho bastante interessante aí. Diferenciado, né? Que é mostrar a história dos cemitérios, dos túmulos aí. Ela tem um perfil, né, no TikTok, no Instagram também, né? É Tumultulos. Esse é teu nome, né? Ive, como é que começou essa tua guinada para esse lado, né? Essa coisa curiosa de lidar com túmulo, contar história de cemitérios. Como é que começou essa... Obrigada pelo convite, primeiro. Acho que vai ser bem interessante estar aqui. E eu não sei explicar assim direito como que começou. Eu acho que desde criança eu sempre tive curiosidade com cemitérios. Talvez porque as pessoas têm uma certa repulsa, né? Tu nunca teve medo? Não lembro de ter tido medo. Tu ia com os pais? Então, meus pais não iam. Na minha família não tem essa cultura de ir, sabe? Então, eles não iam. E eu tinha curiosidade com o cemitério. O que era, né? O que era aquilo? Qual a primeira vez que foi? Então, foi agora, foi esse ano. Bem recentemente. Foi bem recentemente. Tu não conhecia cemitério antes? Não. Eu tinha ido, assim, acho que uma vez eu tinha ido num cemitério no túmulo da minha avó. E, sei lá, pro enterro da minha outra avó, mas... E quando criança surgiu com quantos anos essa curiosidade? Tu não lembra sei, na infância? Não sei. Via essa curiosidade, surgiu através dos desenhos, de filmes? Não sei, eu acho que a curiosidade se dava por passar na frente, assim, passar no muro e ver aquela... Parecia um monte de casinha pequenininha, tipo assim, sabe? O que era aquilo. E aí eu percebi que as pessoas também não queriam muito falar sobre isso, então eu ficava mais curiosa ainda, né? E depois passou. Quando tu entrou cursou design, né, na UFSM, né? Isso, desenho industrial. Tu teve essa disciplina de joias, né? Isso. Joias de luto, é isso? Não, Como é que chama? A disciplina é design de joias, né? Design de joalheria. E eu gosto muito da parte histórica da joalheria. E aí eu comecei a pesquisar, né? Essa parte histórica da joalheria e descobri esse tipo de joia que chama joia de luto. Que eram as joias feitas na era vitoriana, as pessoas faziam pra homenagear os entes queridos que partiram, né? Elas eram sepultadas com essas joias? Não, a pessoa falecia, normalmente era assim, a pessoa falecia e aí cortava-se uma mecha do cabelo do falecido e com esse cabelo era mandado fazer uma joia. E aí a pessoa usava pra sempre aquela joia feita com o cabelo. Normalmente era do esposo, né? Ou da esposa, era normalmente de casal. E aí a pessoa usava essa joia com o cabelo do falecido. Ive, quantos cemitérios tu já visitaste? Não faço a menor ideia. 50? Eu acho que é entre 50 e 100. Se eu soubesse, eu queria ter anotado. Mas todos aqui no Rio Grande do Sul? Não, na verdade, assim, desde que tenho o perfil, acho que sim, acho que só no Rio Grande do Sul. Mas eu já tinha tido a oportunidade de... Eu fiz mestrado em Portugal, né? Sim. Então lá na Europa alguns cemitérios são pontos turísticos mesmo, né? Assim como aqui na América Latina. Exato, também. Buenos Aires, enfim. E aí lá eu já tinha ido, só que eu não tinha filmado, né? Eu tinha ido porque é um ponto turístico. Sim. Mas aqui aparece no perfil e que a gente visita agora com constância aqui, mais no Rio Grande do Sul, por enquanto. Tirando o ecumênico, Santa Maria tu conhece todos os cemitérios, já fosse em todos? Sim. Né? Sim. E no Rio Grande do Sul eu vi ali Bagé, Pelotas, São Gabriel. Pela região de Pelotas tem muitos, porque eu tava morando em Pelotas, né? Morei quase 2 anos em Pelotas, então ali em volta, no entorno de Pelotas também fui
A gente foi em vários mesmo. Tem muita história curiosa, né, de túmulos aí. Tu podia contar pra gente aí, né? Quais são as histórias mais curiosas? Eu vi que aqui em Santa Maria tem uma inscrição num túmulo de uma pessoa que foi assassinada. Isso. Como é que é? Conta essa história pra nós. Sim, é do crime da mala. No túmulo dela. É um túmulo bem, assim, é difícil de encontrar. Ele tá bem... No Ecumênico Municipal? No Ecumênico Municipal. Ele é bem lá pra trás, lá pra baixo, e é no meio de um tumulto. Por isso que o nome é Tumúltulos, porque eu percebia que às vezes os túmulos são tão pertinhos um do outro e é difícil de acessar, né? E o dela é um desses. Tá escrito na lápide o crime da mala. Tipo, e daí tá escrito... Tá difícil de ler a inscrição, já tá bem apagada pelo tempo, né? Mas é de uma moça que foi assassinada pelo, então, companheiro, ele era do exército aqui em Santa Maria. Isso foi em 1954 ou 52, se não me engano, agora eu não lembro exatamente. Mas foi difícil até achar essa história. Normalmente eu encontro informação na internet, né? As informações que eu posto estão na internet. E aí consta como é que é a inscrição que consta no túmulo? No dela tá o nome dela, que é Conceição, e embaixo escrito o crime da mala, e aí tem uma frase assim, tipo uma frase de saudade de uma pessoa que eu não consegui descobrir quem é, que dedicou pra ela. Tem a assinatura embaixo, é Pedro Rosa, se eu não me engano. Só que Pedro Rosa é um nome muito... Sim, comum. Comum e difícil. Mas é uma inscrição tipo assim, quem ela tanto amou, não amou ela de volta. Acabou levando ela embora. É como se fosse um terceiro, uma outra pessoa que outro elemento. Eu acho que era um amigo, ou alguma coisa assim. E teve mais algum túmulo com esse tipo de inscrição? De crime... referente a assassinato? Parece que eu vi outro ali no... Tem, não em Santa Maria. Em Santa Maria ainda não achei nenhum outro, mas tem alguns... É bem curioso quando a gente encontra lápides escrito, tipo, que a pessoa foi assassinada. Tem uns que tem o nome dos assassinos gravados na lápide. Mas me diz uma coisa, por exemplo... Aqui, quando tu diz que faz as pesquisas pela internet, né? Mas de que forma tu faz essa pesquisa? Porque eu acredito... Não é tão fácil assim, não vou largar o nome ali... Faz uma pesquisa prévia, Google, tipo, por exemplo, assim, eu sei que em um cemitério tal, por exemplo, aqui em Santa Maria, tem enterrado fulano. Sim. Né, tá. Como que você dá essa dinâmica para te descobrir essas descobertas, ou se lá no início, principalmente, né? Porque hoje eu acredito que as pessoas devem, inclusive, mandar informações pela repercussão que hoje tem as suas páginas, né? Uma delas, pelo que a gente verificou, tem mais de 130 mil seguidores, né? Então, 2 milhões de visualizações. Então, acredito que as informações hoje venham de forma mais fácil. E eu queria saber lá no início como é que tu fez para iniciar esse trabalho, né? E depois viralizou. Hoje já viralizou, né? Eu sempre digo que são dois tipos de pesquisa. Uma é quando a gente vai ir para alguma cidade, eu pesquiso previamente. Tipo, jornal também? Sim, só que mais, por exemplo, o jornal para mim é mais fácil pesquisar aqui em Santa Maria, que tem o arquivo, né? Então, se eu vou ir para São Gabriel, por exemplo, eu não tenho tanto tempo para ir fazer uma pesquisa mais a fundo. Então, nesse final de semana passado, a gente foi para São Gabriel. Antes de ir, eu coloco no Google, tipo, sei lá, personalidades de São Gabriel. Ou Santos Populares. Santos Populares. Vou colocando umas palavras-chave assim, e daí vão aparecendo pessoas. E aí eu faço uma pesquisa prévia sobre aquelas pessoas da cidade. Já vai com uma listinha. Já vou com uma listinha de quem eu tô procurando. Eu vi que em São Gabriel tu visitaste o túmulo da Guapa. É uma história bem interessante, né? Envolvendo a Lei Maria da Penha, seria hoje, né? Também é de assassinato, né? Ela foi também assassinada. Foi assassinado pelo marido, né? O companheiro. Foi amando... Dizem que foi amando de uma mulher que estava desconfiada que o marido estava tendo um caso com ela. Sim. Isso. Tá. E hoje ela é vista como uma santa popular, isso, né? Exatamente. Santiago tem o russo, não sei se... Não fui ainda para Santiago, mas... Também é uma história, né? Bastante... Ele teria assassinado uma pessoa e o corpo dele foi exposto em via pública, depois que ele foi morto, né?
pela polícia, uma história. Ive, aqui em Santa Maria, é o túmulo bastante conhecido aí é o da Mariazinha Pena, né? Que é considerada uma dessas santas populares. Exatamente. Mais recentemente, o Bernardo, né, que é esse menino que foi assassinado em 2014. Além deles, tem mais santos populares em Santa Maria? Quem são essas pessoas? Onde estão? Tem. A mais conhecida, que a gente falou, a Mariazinha. Agora o Bernardo tá virando. E tem a Terezinha, que é... Eu não sei, eu não consegui encontrar sobre a história dela. Mas é no Ecumênico Municipal também. Também tem plaquinhas de agradecimento. Nessa do Crime da Mala também tem plaquinhas de agradecimento. Mas eu acho que foram que não perduraram, sabe? Sim, talvez foi mais na época, no período, e depois parou. São antigas, dá pra ver que são antigas. Anos 50. E no... As plaquinhas de agradecimento são dessa época também. Algumas não tem data, né? Não tem data. Mas eu digo, a morte foi nos anos 50, Sim. Então eu acredito que a peregrinação se dava mais nessa Sim, época. Pela repercussão. Pela repercussão, exato. E tem no cemitério Santa Rita, eu acho que não sei se mudou de nome agora. O Santa Rita de Cássia? Na faixa velha ali. Sim. A parte de trás, onde é túmulo de gaveta, não é no chão, tem uma que é a Silvia Regina também, que morreu num acidente de carro, que também tem plaquinhas de agradecimento. Isso foi um túmulo antigo? Também é antigo, Não lembro exatamente de que ano mas é antigo, sim. E nos outros cemitérios, tipo o Caturrita, Campestre... Chegasse a encontrar alguma Não, Santinho Popular não, mas eu sei que até no episódio do Rudes ele comenta da mãe loira. Ele falou que ela foi assassinada há um tempo atrás, né? E eu ouvi falar, até pesquisei na internet, que tá havendo uma peregrinação ao túmulo dela. Então, não sei, quem sabe talvez também como o menino Bernardo esteja se encaminhando para isso, sabe? E aqui em Santa Maria, ou nos locais que você visita, qual é os casos que mais te chama a atenção? Alguns aqui... O Zé Mauro, né, já vem trazendo, mas você, enquanto, né, vai nesses locais, né, visitar os túmulos, qual é os que te chamou mais atenção, ou que foi algum caso inusitado, assim, quando eu fiz a gravação aconteceu isso, alguma curiosidade também que eu acho que é importante, né, porque a gente ali no TikTok, a gente tá vendo o produto final teu que tá gravado, editado, mas os bastidores, né, desses locais, se tem fácil acesso, né, queria que contasse essas histórias também pra nós aí. Sim. A gente sempre procura ir nos cemitérios com os túmulos mais antigos, né, até pra não, assim... Às vezes, sei lá, pode ter alguma pessoa que se sinta não expor uma coisa que seja tão recente, né? Na família. Inclusive, o que mais pedem nos comentários pra mim é mostrar os túmulos das vítimas da Kiss. É o maior pedido. Como é que... Eu já falei, eu sempre respondo que eu não vou mostrar, porque é muito... Isso em respeito ao fato de ser muito recente. Eu acho que não... Mas as pessoas pedem, né? Pedem. É porque o ser humano tem essa curiosidade. Eu entendo, porque talvez eu também teria, sabe? Mas eu acho que não é o momento. E então a gente sempre procura ir nos mais antigos, pelo interesse na estética mesmo, que no meu gosto pessoal eu gosto mais da estética dos túmulos mais antigos. Dos jazigos mais antigos. E normalmente nesses que a gente encontra as coisas mais interessantes, né? Então essas frases, tinha frases de amor, assim... incríveis, que hoje em dia não... Poesia, sabe? Hoje em dia não tem mais isso. É bem mais difícil encontrar num túmulo mais novo, sabe? As personalidades aqui de Santa Maria, a gente sabe, o José Mariano, né, da Rocha Filho, que foi o fundador da UFSM, eu acho que ele está sepultado no Ecumênico, isso, né? No Ecumênico. É um dos túmulos mais visitados também. Já foi encontrar alguma placa de algum vestibulando? Alguém pedindo alguma coisa? Não. Agradecendo. Poderia. Não. E a história do Mariano é legal, né? Porque quem estuda na UFSM tem aquela lenda que, na verdade, talvez não é uma lenda, mas que vem a não ser mais lenda, que é que ele tá lá no monumento, aquele monumento triangular lá. Sim, exato. E aí todo mundo diz que o Mariano tá enterrado ali.
E na verdade não, ele tá no ecumênico, Sim. mas no monumento tem o projeto, no projeto tem o local para depositar os restos É o mortais. memorial lá, né? No memorial. Isso. Então eu acredito que depois talvez haja uma exumação e seja transferido. Ah, sim. E é por isso que tem essa lenda. Realmente ela tem parte de verdade. E o Dom Ivo, que foi bispo aqui de Santa Maria, né? Ele tá na catedral, na basílica. Na Exato, cripta ali, na né? cripta, exatamente. Que é aquele cemitério vertical ali, né? Lá embaixo Na verdade, ele tá no altar. Exato, ele não tá no vertical, Ele né? tá no altar, ele é o único sepultado no altar. E qual é o cemitério mais diferente que tu conhece aqui em Santa Maria? O mais diferente aqui de Santa Maria são os judeus, né? O Philipson Filipe e Suitara, né? E o... Tem o outro. Não é Caturrita, é o... É naquele outro bairro, como é que é o lugar? Me fugiu. É Chácara das Flores. Chácara das Flores, eu acho que é. Eu não tô lembrado do nome do É cemitério. atrás do cemitério Isso. São José. Sim. Atrás do São José, vai um pouquinho Ah, aqui. não, então... Não, São José. É o Santa Não, não é o Rita São e o São José. José. Ah, não é o São José. Não. É o Caturrita. É, mas não é do Caturrita. Tem um outro cemitério Sim. e daí atrás tem o judeu. Dele? Não, porque é diferente, né? Até a própria estética, os túmulos são bem mais simples pela crença, né? De que deve ser mais simples. Normalmente não tem flores, tem as pedrinhas, né? Que eles depositam pedrinhas no lugar de flores. Então é legal, é interessante. E também que era dividido, né? Homens e mulheres divididos. Porque normalmente se sepulta a família junta, né? O casal, enfim. Sim. E lá é homens e mulheres. Cada um pra um lado. Cada um pra um lado, Que histórias mais os túmulos contam pra gente? Eu vi, por exemplo, que tem antigamente, né? Muitos túmulos antigos têm foto do defunto, vamos dizer assim, da pessoa que morreu ali, né? E crianças também, né? Sim, Fotos bastante. de crianças ali. Bastante. Que histórias esses túmulos contam pra gente, os mais antigos? Tudo. O que eu costumo dizer é isso, tipo, um local extremamente histórico é o cemitério, porque a gente consegue ver a passagem do tempo, né, das épocas. Por exemplo, isso de tirar a foto depois que a pessoa já faleceu, era numa época que a fotografia era muito cara, né? Então, às vezes a pessoa tinha uma foto só dela durante a vida. Então, por que tu ia tirar logo que a pessoa nasceu? Não, vamos esperar deixar crescer um pouquinho mais pra tirar a foto da vida, né? Só que aí acabava que a criança falecia. E aí era a última oportunidade de tirar a foto, era dela já falecida. Então, há muitos desses registros. Muitos. Quando eu comecei a pesquisar sobre cemitério e descobri que existiam essas fotos, eu achei que eu nunca ia ver uma. Eu achei que era super raro, sabe, aqui no Brasil. Mas eu já perdi, a gente já perdeu a conta de quantas viu. Muitas. Nessa época mais remota, os ricos que eram sepultados, os pobres eram mais... visivelmente nos cemitérios a gente vê ali, né, a sociedade, a divisão de classes, Com social, certeza. Né, da sociedade. A gente vê isso aí, né, pelos mausoléus, né, os túmulos que tem a arte cemiterial, essa, né, e aqueles mais simples, e aqueles completamente ignorados. Sim, né? Isso, até por isso, talvez seja mais fácil, às vezes, fazer a pesquisa. Porque, normalmente, um mausoléu muito chamativo era de uma pessoa que era importante, né? E de uma pessoa que é importante, provavelmente tem algum registro. Tipo, uma pessoa que nomeia uma rua, né? Que aqui a gente tem, por exemplo, Coronel Niederauer. A pessoa era importante, tem um nome de rua com o nome dela. Avenida, claro. Uma avenida, Então, aí... Normalmente, desses túmulos maiores, de famílias mais abastadas, tem registro de quem era aquela pessoa, né? E quais são os vamos falar de alguns jazigos, túmulos, sepultura, enfim, né? Que chamam atenção no ecumênico, que é o cemitério mais conhecido. Eu lembro de um que é logo no início, naquela avenida, né, a principal do cemitério ali, que, se não me engano, é Antero Correia de Barros. Antero. Eu não lembro sobre o muito nome. bonito. É Antério Mariense, eu acho. Tem o Correia de Barros. Sim, né?
Eu não lembro do nome, mas tem dois, na verdade tem dois anteros. Eu encontrei dois anteros. Exatamente. E os dois são capela. Os dois são formato capela. Né? Sim. Um fica bem na no rua. centro, que tem inclusive uma rua na cidade com esse nome, né? Uhum. E ele era um produtor rural, estancieiro, creio. Sim, vou confessar que eu não lembro exatamente da história. O que mais que tem de túmulo assim que te chama atenção? Não necessariamente talvez a pessoa, mas a estética chame a atenção. Sim. Tem o soldado aquele, né? Que é bastante conhecido. Eu passei pela frente. Muito interessante. Assim, a parte que me interessa mais do ecumênico é a parte que antigamente se chamava Cemitério dos Alemães. Que é o primeiro núcleo do cemitério. Do cemitério, exato. Que é a parte antiga. É a parte antiga onde tá esse do Antero. Só pra gente se localizar aqui, né? Quem é de Santa Maria, quem tá assistindo também. Mas o cemitério de Santa Maria, ele tem a frente dele ali, que são duas avenidas, né? E vai indo pros fundos. Uhum. Então, a parte antiga do cemitério, eu pelo menos não sei onde é que seria. Entra fundos, reto, né? Aquela entrada do portão, vai reto até tu vai entrar assim e vai ter uma perpendicular. Sim. Essa perpendicular, a parte de trás ali dela é essa parte que se chamava. E depois tem uma parte ainda que é mais pra trás, que daí é a parte que daí mais nova. Mais simples, a parte mais nova é mais simples. E qual foi a obra de arte, assim, mais sui generis que tu encontrou aqui no ecumênico mesmo? Eu não sei dizer. Essa parte dos cemitérios dos alemães ali tem muita coisa de mármore, tem muita pranteadora, que é aquelas esculturas de figuras femininas chorando em cima da sepultura, né? Que foi numa época tinha isso, era tipo pra deixar eternizado como era triste aquela perda, né? Então ali a gente encontra algumas, é bem, bem interessante. E não, pode continuar. Não, por favor. Não, eu digo, né, na evolução histórica, isso aí que você fala, por exemplo, né? Como é que você consegue visualizar essa evolução, tipo, na sociedade, dos túmulos, a diferença de um túmulo pro outro, né? Até do luto, da maneira claro. encarado o luto. Inclusive, né, eu acho que até hoje deve ter essa diferenciação, né? As famílias que têm mais recurso, né? Fazem um investimento maior, outras que não, né? Queria também saber um pouco dessa dinâmica, né? O que tu, nessa tua experiência, consegue contar para nós e para quem está assistindo. Sim. Se essa, né, aqui nos cemitérios brasileiros, né, e aqui em Santa Maria também, como é que isso você coloca? Na verdade, qualquer um que vai no cemitério, eu acho que consegue perceber isso. Talvez não tenha consciência, mas consegue ver que a gente vê a mudança do tempo, né? Sim. A gente vê até a utilização de material diferente. Tipo, materiais que eram mais usados e agora que eram mais caros, que eram mais caros, exato. O que era, por exemplo, agora o que tá tradicional é lajota, né? Sim. Antigamente o mármore não se usava. Já roubaram. Mármore já era, ninguém mais usa, é caríssimo. E a questão dos furtos consegue muito, né, nesses túmulos antigos aí. Muito. As partes de metal, túmulo que tem parte em metal... Não tem mais. Nos outros cemitérios de Santa Maria, tem arte cemiterial? Tem. Não, em todos tem. Em menor quantidade? Menor quantidade. E também mais simples. Eu acho que o local onde se enterravam as pessoas com mais posses era no ecumênico mesmo. Então aí tem arte cemiterial de materiais mais simples, né? Manufaturas mais simples. E uma curiosidade, essa questão, né? Eu nem sei... As pessoas que criavam, né, ou construíam esses túmulos, né, de certa forma, é um artista, né, alguns... Deveriam pagar caro, né? Não é nesse sentido. Mas hoje eu acho que nem sei se tem essas pessoas que fazem esse tipo de, né? Não sei se nas tuas pesquisas, né, chegou a ir atrás disso daí, essas pessoas, né? Eu quero fazer um mausoléu lá, um túmulo. Os construtores de túmulos, né? Sim. Existia essa profissão. Aí quero fazer com anjo, quero fazer com, né, diz, com uma escultura, né, toda de mármore, lapidado. Sim. Hoje eu acho que não tem isso, né? Não. Eu teria que ir alguém das artes para pedir para fazer para. Eu acho que hoje seria bem. Ou do designer mesmo. Né? Bem mais complicado. Mas antigamente eram os marmoristas. Até tem um vídeo que eu fiz sobre uma briga de marmoristas, porque aqui no Rio Grande do Sul tinha basicamente três polos, que era Porto Alegre, Pelotas e Bagé.
onde tinha os marmoristas top do estado, assim. Era eles que faziam. Eram eles que faziam. E eles brigavam entre si. Tipo... Disputa de mercado. Disputa de mercado pelo jornal. Então era tipo assim, o fulano de tal lá de Pelotas que não sabe esculpir, é um porcaria. Brigavam pelo jornal, uns trocando farpas, assim, sabe? Então era com eles que as pessoas encomendavam esses... E tinha uns catálogos, tipo uns catálogos da Avon, assim. Tu escolheu. E tu escolhia, eu quero esse anjo aqui. Sabe? O anjo é a obra o de arte mais comum. Com É o certeza. clássico. É o clássico. E depois o anjo, o que tem mais de... O anjo... Tem a mulher chorando. A mulher chorando, sim. Cruz, né? Cruz, obviamente. Anjo, cruz. Figuras religiosas, na verdade, é o mais... Do cristianismo. Do cristianismo. É o que mais se encontra. E as figuras que já... Vamos usar esse termo, assim... Que ou cometeram crime ou eram rejeitados na sociedade na época lá, né? Tipo, sofreram condenações, aí depois... morreram. Tem alguma diferenciação? Consegue ver uma diferenciação ou localizar essas pessoas ou tu nunca... É difícil. É muito difícil localizar o criminoso. Sabe? Dessas histórias que eu consigo encontrar de crime... Normalmente, a vítima tu sabe onde tá, mas o criminoso depois de um tempo parece que se perde na história, sabe? Eu até acho... Tu já pesquisou? Já, a última história que eu vou postar essa semana é de um crime que eu encontrei em São Gabriel do marido que matou a própria esposa na cama do casal. Isso em 1912. E eu encontrei sobre ela várias coisas, tá? No cemitério de São Gabriel, tarararará. Depois o cara foi preso... Aí tu tem registro até um certo ponto dele na cadeia, depois se perde. Não tem. E aí eu fui encontrar o atestado de óbito dele no Rio de Janeiro. Sabe, tipo... Sim. É uma névoa. Foi até lá ou pesquisou? Não, na internet. Tá. Na internet. Tem um site específico, até as pessoas sempre ficam chocadas como é que eu consigo atestado de óbito, né? Gente, tá na internet. Sim. Você também consegue. Qualquer um consegue. Qualquer pessoa tem acesso. Eu não tô fazendo uma coisa... Porque as pessoas... Como que... tu tá fazendo uma coisa ilegal. Gente... Tá disponível. É público, é documento público. Certidão de nascimento, certidão de óbito. Todo mundo pode acessar. Eu vi que vocês já reconstruíram um túmulo ali... digitalmente, né? Uhum. Como é que... Eu achei bem legal isso aí. Como é que surgiu esse interesse? É que pela minha formação, né, de designer, a gente acaba entrando em contato com umas tecnologias de escaneamento tridimensional, né? Isso é muito usado para arquitetura, para design de interiores, enfim. E aí eu... vou escanear um túmulo. Vamos ver se vai dar certo. E daí deu certo, ficou perfeito, ficou ótimo. Escolhido um túmulo aí do Ecumênico Municipal. Foi um túmulo que eu achei que tinha bastante detalhe, era bem detalhado. Então eu queria ver se o software ia pegar todo o detalhamento direitinho, sabe? De quem é o túmulo? Do John Marx. Era um alemão, não encontrei muito. É bem antigo, 1901, se eu não me engano. Era um alemão que veio pra cá. Qual o túmulo mais antigo aqui de Santa Maria? Tem ideia? Não tenho ideia, mas eu acho que é do Johann... Não lembro o sobrenome agora. É uma capela também, ali no Ecumênico, caindo aos pedaços, assim. Tem um que é Fritz, alguma coisa, que tem uma inscrição lá nessa parte dos alemães também, né? Também tem uma referência ali, tem Teltz. Teltz. Até, como é difícil a gente... É difícil encontrar sobre as pessoas. Eu agora até comprei um livro que é História de Santa Maria de 1700 e pouco a 1900 e pouco. E ali tem vários nomes, então dali daquele livro eu também consegui achar várias... Tipo, nomes que eu encontro no cemitério e o que faziam, sabe? O fulano era comerciante, esse daqui era fazendeiro. Aí naquele livro tem, porque ele fez um levantamento dos registros de nascimento, casamento e óbito nesse livro. Então aí eu tô mais ou menos conseguindo descobrir, sabe? E aqui na região, saindo do núcleo aqui de Santa Maria, nos municípios vizinhos, eu vi ali o do Silon, que é um túmulo... Silon Brum, né? O Silon é um jovem, na época, que foi morto pela ditadura militar, e até hoje o corpo não apareceu e está lá o túmulo à espera desse corpo.
é uma história também bastante... chama bastante atenção, Sim. né? Existe mais algum caso semelhante? Existe. Aqui de túmulo esperando o corpo? Sim, na ditadura tem muitos. Aqui no Rio Grande do Sul, eu não sei se tem algum outro além do Silon, assim, do túmulo aguardando, mas em outros locais do Brasil eu sei que tem, porque as pessoas me mandaram daí, aqui na cidade tal também tem um que sumiu na ditadura e fizeram um túmulo pra esperar. Então, essa época... E em outros casos também, por exemplo, de crime comum? Não, acho que talvez não de crime, mas, por exemplo, assim, isso é comum quando acontece algum acidente que é difícil recuperar o corpo. Por exemplo, o pessoal do submarino. Tipo, esse corpo... Não tem como, não tem o que fazer, sabe? Tá no universo. Tá no universo. Daí as pessoas às vezes constroem esses túmulos honorários que eles falam, pra difícil resgatar. Só pra uma homenagem. 11 de setembro, coisas desse tipo, sabe? Que é difícil recuperar o corpo. E agora, né, tu falou que as pessoas te encaminham mensagem, né? Como é que tu consegue, né? São muitos seguidores, né? Não sei como é que tu concilia hoje. Como é que administra isso, essa né? demanda, não sei se né? tu tem uma outra, tu diz que é designer, não sei se hoje desenvolve a função, né? Uhum. E mais essa TikToker, né? Influência digital. De que forma faz essa comunicação, né? Porque as pessoas às vezes, não sei se leva xingamento, às vezes também, né? Porque tem nas redes sociais tem muito disso também, né? Que forma hoje tu também trata o teu público, né? O teu nicho de seguidores? Eu, na medida do possível, tento responder todo mundo que manda mensagem. Às vezes é difícil, porque realmente é bastante mensagem que chega. Mas eu tento responder todo mundo. Até agora... Você mesmo? Eu mesmo. Não tem uma assessoria. Não. Até agora tá dando certo. Eu consigo responder a maioria das pessoas. No início eu respondi os haters também. Sim. Ficava, tipo, brigando com eles. Que tipo de briga que dava? Muita gente me chamando de desocupada. Se não tem mais nada pra fazer, vai arrumar alguma coisa pra fazer, porque isso que tu tá fazendo é ridículo. Um trabalho tão importante. Não, bastante xingamento. Bastante. Mas eu agora aprendi que é melhor ignorar do que tentar explicar pra alguém que não tá disposto, sabe? E na região de Santa Maria, aqui no interior de Santa Maria, nesses cemitérios, ou da Quarta Colônia, por exemplo, o que tem de coisa curiosa aí? Sim, o que eu percebi é que os italianos reformaram todas as sepulturas deles. Aqui? Aqui. Porque aqui em volta a gente tem bastante, né, túmulos de colônia italiana. E a maioria tá reformado, tá? Tipo, eram túmulos que eram antigos, mas que foram reformados agora para o estética nova. Restaurados ou reformados? Refeito. Demolido e feito de novo. Perderam a riqueza artística, arquitetônica. Completamente. Não sabe? Eu acho que a explicação é que tu mexer e o cuidado, entendeu? Eu ainda estou cuidando do meu familiar. Só que aí nisso muita coisa também se perde. Mas as prefeituras não é patrimônio. Vamos interromper um pouquinho agora, né? A gente tem agora o nosso um intervalo. Então, vamos dar um intervalinho e continuamos daqui a pouco, então, com outras histórias, né, sobre os túmulos. Ouça o podcast Estação 29 também pelo Spotify. Retornamos então ao nosso podcast Estação 29, né, um produto do Paralelo 29, e estamos aqui então hoje numa conversa formal com a Ive, né, que está contando um pouco das suas histórias das redes sociais, e já peço então a quem está assistindo através do YouTube, ouvindo, né, no carro, ou em casa, ou, né, ou pelo Spotify e demais plataformas de áudio disponível pela internet. E damos sequência, então, Zé, nossa conversa, nosso bate-papo aqui. Então, a gente tá falando, né, sobre os túmulos, né, as coisas curiosas desse cemitério, a história, né, de cemitérios, né. E qual foi o vídeo de vocês que teve mais visualização? Foi de uma família de Canguçu, ali perto de Pelotas, que as 5 membros da família, o pai, a mãe e as 3 crianças, eram 3 crianças pequenas, foram encontrados enforcados no galpão da fazenda da família. E aí eu achei essa história num artigo publicado sobre tipo, como é que o suicídio afeta a sociedade, enfim.
E aí que eu descobri essa história. E fui lá nesse cemitério. O túmulo deles é juntinho, assim, é um túmulo 5 nichos, digamos, afastado de todo mundo. Ele era fora do cemitério antigamente, depois muraram pra dentro. Por que era fora? Tinha essa prática de se sepultar suicidas fora. Do cemitério. É. Aqui na região, acho que também tem alguns casos, né? Que eu acho que o de Itara, que você falou, Tem. também, né? Sim. Mais retirado do... Sim, isso era uma coisa que acontecia, de se sepultar suicidas pra fora do muro. E essa outras- família de Canguçu, em que circunstâncias eles morreram? Não foi ao mesmo tempo. Foi Foi no ao mesmo mesmo tempo. dia. O que se... Todos enforcados. todos enforcados. Foram encontrados, assim, E... os 5. não descobriram quem foi, como se deu... Não, o que dizem é que a família... Claro, isso são só especulações, né? Não tem como saber. Mas o que dizem é que a família tava com dificuldades financeiras e coisa... Tava, assim, com a vida muito complicada. A comunidade acha que o casal combinou, desistiu, sabe? E não por não querer deixar os filhos sozinhos. Que ano foi isso? Década, enfim. 68 ou 3. Se eu não me engano. Posso estar enganada, já não lembro muito bem, mas acho que foi 60 e poucos. Era no interior, né? Quantas visualizações teve? O que 3.700.000, eu acho. No TikTok. No TikTok. Acho que é 3 milhões e alguma coisa. Não tenho certeza agora gente, também. é Gente. Muita gente. Os vídeos que me chamaram bastante atenção ali, né? As imagens são aquelas das crianças, fotos de crianças nos túmulos, né? E as frases que eram colocadas na época. Qual é uma história bem curiosa que tu tem, assim, diferente Das crianças. das crianças? Tem aqui no Rio Grande do Sul tem 2 lugares aqui que eu quero e ainda não consegui, mas histórias de crianças curiosas são de 2 meninas que se mumificaram naturalmente aqui no Rio Grande do Sul. E aí os cadáveres estão num caixão de vidro, então dá pra enxergar o corpo, Em sabe? que cidade? 2 Lajeados e uma cidade um pouco acima que esqueci o nome. Ilópolis, acho que é Acho o que nome. tem essa cidade. É. Ali tem essas 2 e delas estão também santinhas populares. As pessoas vão lá pedir promessa pra elas. Tem uma ideia de quantos santos populares tem no Rio Grande do Sul? Não. No Brasil é um horror, né? Não tenho nem ideia. E assim, por mais que tenha muitos, muito poucos tem o processo de pedido De beatificação. É. Não, eu digo sem o pedido, assim. Sim, sem o pedido. Da Guapa, eu acho que nunca foi pedido. Não, nunca foi Ela pedido. né, da Mariazinha Pena, eu sei que houve um pedido e depois E não esse andou, processo eu não acho. andou. É que é Eu acho que demorado, né? desistiram. É demorado. E a gente tá falando bastante, né, como diz, os santos populares, né, santos locais. Mas é possível identificar, por exemplo, quando alguém de uma outra religião, outra matiz religiosa é enterrado e que também se torna popular? Ou é mais difícil isso? Nunca... Eu não sei, aqui, por exemplo, assim, a Guapa não é só católico que é... Eu não sei se é devoto a palavra. Às vezes eu falo, tipo, devoto, sim, e sim. as pessoas me xingam nos comentários. Eu não sei qual é exatamente, mas... religiões de matriz africana também visitam o túmulo dela bastante. E o da cigana em Pelotas também. É visitado por católicos e por pessoal da Umbanda bastante também. Então, às vezes, meio Sim, que se sim. mistura. Acho isso muito interessante também. inclusive. Tirando o Rio Grande do Sul, assim, que outros cemitérios tu já foste fora do Brasil, por exemplo? Sim, fora do Brasil, eu fui... A gente foi em Buenos Aires, mas que nem eu falei, esses que a gente visitou fora, na Europa, nos Estados Unidos, aqui na Argentina, eu não tinha ainda o perfil. Não tinha o perfil. Então eu não. só visitava, mas eu não registrava nada, assim, ficava só na minha memória. Que arrependimento, hein? Que arrependimento. Não, mas eu vou de novo, cara. Não, com certeza, acho que o trabalho vale. E com essa experiência, o que tu consegue também contar para nós da cultura de cada país, de como que se dá, né, a forma de enterro, se é parecido, se não é, né? Eu queria que contasse, né,
tem lugares que são pontos turísticos, eu acho, né? Não sei se foi por esse motivo que você foi, né? O que foi, né? Nesses locais fora do Brasil, mas se pudesse contar também de como que... É necroturismo que chama. É necroturismo, uma coisa que é muito clara, que é muito interessante de ver, é que aqui no Brasil não se tem o caixão exposto, né? Tanto que o vídeo que eu fiz sobre o Conde de Porto Alegre, que tem o caixão exposto, todo mundo ficou... Eita, caramba, um caixão exposto. Mas na Argentina, o normal é tu ver o caixão. Então essa diferença é bem gritante, né? Nós somos vizinhos e essa diferença tão grande entre países vizinhos, né? Aqui a gente não vê de forma nenhuma, praticamente. É raríssimo enxergar o caixão. E na Argentina É comum. É o de praxe. Quase sempre se enxerga o caixão. Então é bem... Até acho que por essa colonização, né, que já teve na Europa, né, português, espanhol. E espanhol, Alguma coisa tu conseguiu ir em algum desses cemitérios lá na Europa e visualizou algo parecido? Fui. Em Portugal, eu também vi caixão exposto. Sim. Também vi. Em Portugal, eu lembro. Mas... E cemitério de indígenas, povos primitivos, cemitérios, digamos, desativados, conhece algum aqui na nossa região? Sim, assim... Ou clandestino, como que eles chamaram? Tem alguns locais que tem cemitérios, ou tinha cemitérios quilombolas, mas... plantações... Restinga Seca, onde? Eu não lembro direito exatamente onde é, mas as plantações... Tomaram conta. Passaram por cima, cemitérios de família. Esses ainda também. A gente vê. Claro, não se... Acho que não se... É muito difícil, não se sepulta mais nesses cemitérios de fazenda, que eram das famílias, mas alguns ainda estão conservados no mesmo lugar. Os alemães tinham, né, a tradição de sepultar seus familiares no pátio de casa, sim, né, no jardim. Na quarta colônia, eu acho que essa prática era muito comum, sim, né? É que hoje em dia não se pode mais fazer isso, não se pode mais, né? Por lei. Não... Mas em alguns lugares a gente ainda vê esses pequenos... Já foi em algum desses aí? No pátio de casa. No pátio de casa. Esses dias a gente passou indo pra São Gabriel. Na estrada que vai pra São Gabriel, logo depois que tu sai de Santa Maria, tem um túmulo na beira da estrada. Sozinho, assim. Na beira da estrada, só que não tem nome, não tem nada. Sim. E eu tô me coçando, que eu não sei como que eu vou descobrir essa história, sabe? Porque... Pode ter sido alguém que morreu num acidente, quem sabe? Não, é muito antigo. É muito antigo. Eu acho que era de quando ali era uma moradia. Ou um cemitério meio clandestino. Mas não sei, não consigo achar informação porque não tem... Cemitério nas missões, o que vocês... Nas missões já pesquisaram? Tem cemitérios lá, inclusive, assim, em São Miguel das Missões, que tem as ruínas, em um pedacinho ali era o cemitério, né? Só que não tem mais marcação nenhuma. Em São Lourenço, que é ali pertinho, São Luís Gonzaga, ali tem um cemitério muito... Inclusive de indígenas, do né? lado, a gente foi. Nesse a gente foi. Os túmulos estão todos lá. Na época estavam bastante atirados, sim, assim, estão ainda. Descuidados. E em Bossoroca tem um que é muito curioso, que é o Cemitério dos Cativos, que eles chamam. Que tem só 5 pessoas também. 4 escravizados e um senhor, né, dono de escravizados. Mas estão no mesmo local. Porque aconteceu uma história assim que os escravizados foram... Resumidamente, os escravizados foram responsabilizados pela morte do filho de um senhor, né? E daí mandaram matar esses escravizados e sepultar nesse determinado cemitério. E aí um outro senhor lá ficou se sentindo mal, assim, e pediu como último pedido que fosse sepultado no mesmo local que os escravizados. Sim. E o que pretende com esse projeto? Transformar ele em documentário, livro, e-book? Eu não... Assim, porque foi muito por acaso que isso surgiu, sabe? Eu nunca não planejei isso acontecer. Então ainda é muito recente, né? A primeira vez que a gente postou o vídeo no TikTok foi em abril, se eu não me engano. Desse ano. Foi em abril. Então foi muito rápido, sabe? Mas eu já pensei em fazer e-book com as fotografias e com as histórias.
Mas uma coisa que eu tenho certeza que eu quero fazer é o meu doutorado nessa assim, área. em algum... não sei ainda exatamente o que, mas nessa área eu pretendo, sim. E... Já te convidaram para palestra, para escola? Já me convidaram para participar de uma aula, só que era numa cidadezinha muito pequena, daí eu falei até, assim, longe, pequena e longe. Eu falei até pra ser online, mas aí não combinamos ainda direitinho como é que vai ser, mas me convidaram. E alguém mais que faz esse tipo de trabalho parecido aí, tu teve contato? Sim, assim, pelo Insta no início... Aqui em Santa Maria não tem, né? Não que eu conheça, não que eu saiba, Mas na internet a gente encontra outras pessoas que fazem coisas parecidas, assim, gente... E agora eu vou te perguntar uma outra coisa que eu acho que também o pessoal tem curiosidade, né? Ainda mais quando você fala na questão dos mortos, né? Das pessoas que já estão descansando, né? Na vida eterna. Nesses, né? Visitas, né? Se alguma vez tu já viu alguma coisa diferente ou se comentam pra ti, por exemplo, aquele túmulo lá... aconteceu isso e isso, né? Tem uma história mal assombrada ou... Alguma história de cemitério. História de cemitério. Mal assombrado, por exemplo, o diz. coveiro chega pra ti, olha, aquele ali, de noite, né? Não sei qual é as histórias inusitadas que chegam pra ti também. Eu acho que é interessante, ou se já presenciou alguma situação que te chamou a atenção, né? Sim, isso é uma coisa que sempre perguntam se eu já vi alguma coisa, mas não, eu nunca vi nada, mas eu sou muito cética também. Eu não vi e também não acredito que eu vá ver, sabe? Então, Nem um passarinho eu sentado sou blindada, eu sou blindada. E se eu ver, eu não vou nem saber que é sobrenatural, sabe? Essas visitas são de dia sempre. Porque de noite normalmente não pode, né? O cemitério tá fechado, Mas eu também não teria problema. Pode abrir alguma exceção, né? Eu não teria problema. Eu não tenho medo nenhum, não tenho receio nenhum, eu acho sabe? Que são... Agora não me lembro qual um cemitério de Porto Alegre, eu acho que já tem... Tem passeio noturno. Tem passeio noturno. Tem. E é comum em algumas cidades brasileiras, onde já existe esse tipo de turismo... sendo explorado, já se abriu essa possibilidade, já há visitas. Sim, em Porto Alegre, porque tem bastante túmulos históricos, né? De personalidades e políticos, enfim, tem bastante, então tem esses passeios Que outras celebridades tem aqui em Santa Maria? Nós já falamos do Mariano, fundador da UFSM, já falamos do Dom Ivo, né? Do Diácono Pozobon, acho que nós falamos, né? Que ele está sepultado ali no quilômetro 3. Tem mais de um bispo, inclusive, aqui sepultado aqui. Tem, na catedral. Na catedral tem 3, tem o Ivo e tem mais 2, acho que bispos, não tenho certeza qual é. O Dom Ivo é na cripta. Na Basílica, Tem. Na catedral eu não sei, mas tem mais 2 na Basílica também. E de personalidades no cemitério... Bom, o menino Bernardo, às vezes as pessoas vêm pra Santa Maria pra conhecer o túmulo dele, né? Por estar virando centinho popular também. Mas a gente tem o mausoléu dos pracinhas em Santa Maria. Aquele do soldado que vocês comentaram, não é um túmulo de uma pessoa, é aquele que tem um soldado com fuzil, um capacete fuzil? Não. Entrada, né? Aquele é outro, né? Aquele é outro. O na esquerda, que tem um soldado acima, assim, é o mausoléu dos pracinhas. Ali estão vários pracinhas que lutaram, né? Que estão ali. O do soldado com o fuzil sim. é do... Como é que é o sobrenome dele agora? Me fugiu. É como se tivesse um militar vigiando ali, né? Vigiando, guardando. Eu esqueci o sobrenome. A circunstância da morte dele eu também não lembro. Ele morreu num treinamento em Realengo, no Rio de Janeiro. Eles estavam fazendo uma demonstração de um morteiro. E uma dos projéteis, granada, não sei o que é. Explodiu sem querer. E ele acabou falecendo lá. Ele era bem jovem. Foi um acidente de trabalho. Foi um acidente de trabalho. Ele era bem jovem e o filhinho dele era bem novinho também. Acho que tinha uns 2 aninhos. O filhinho e a esposa moravam aqui e ele tava lá, né? E foi assim, foi um acidente, É esse túmulo do soldado com o fuzil. Com o fuzil, né? E de todos, assim, claro, os que mais te chamaram a atenção, eu sei que a gente já conversou isso aí no início, fez a pergunta, tem esse do crime da mala, né, que a gente falou.
que mais te chama a atenção, assim, nesse... Daqui de Santa Maria, tu diz? geral, Pode ser no geral. geral. Pode ser no geral. É muito difícil responder isso. Mas eu gosto quando eu descubro bastante sobre a história. Tipo, esse do crime da mala foi muito legal. Porque eu tive que ir lá no arquivo municipal. Até que me criticam no vídeo, né? Porque eu tô muito feliz no vídeo. Então as pessoas dizem, nossa, mas tu é muito idiota, como é que tu tá feliz num vídeo? Você não tá feliz pela história, Sim, eu não tô feliz porque uma pessoa morreu. Eu tô feliz história. porque eu tô descobrindo um monte de coisa sobre Claro. aquilo, sabe? Então eu tive que ir no arquivo, tive que falar com elas e pedir o jornal da data e fiquei um tempão lá procurando. Até que eu achei, quando eu achei foi tipo, meu Deus, eu achei, foi tão legal, sabe? E outra coisa também, quando pelo que a gente faz a pesquisa, né, levanta os dados e depois vai no túmulo, no cemitério. Tu já vai imaginando alguma coisa, eu acho que eu vou encontrar um túmulo assim, assado, tipo, né, numa situação, ou na hora tu te surpreende? Não, muitas vezes é uma surpresa, porque tu não imagina mesmo como que tu é. vá com a pesquisa, Sim. vou visitar determinado túmulo, esse aqui, no caminho vai ou encontrar. tu chega, ou tu faz o tipo um mapeamento, vou no cemitério primeiro, esse aqui me chamou atenção, aí depois eu vou atrás pra ver o que é. Do Sim. lar de Joaquina, a história da fundadora, também vocês fizeram um vídeo, né? Sim, foi por acaso. Acontece isso. Uns eu faço previamente pesquisa e os outros eu tô no cemitério e acabo descobrindo sem querer. Daí eu filmo e faço a pesquisa depois. retorno. Aí faço o inverso. Da Joaquina foi assim. Eu tava passeando no cemitério fazendo outra coisa, outro vídeo, vi o túmulo dela e daí que eu fui pesquisar sobre a história, que eu não sabia que ela tava aqui. Isso também ocorre, né? A partir encontrou um túmulo, uma sepultura diferente, com alguma inscrição diferente. Sim. Pode virar a pesquisa, né? Isso. E o contrário. Exatamente, tem esse vai e volta. Tem essas duas maneiras. Sim. Tu disseste que é cética ali, né? Em relação a assombrações. Sim. Mas medo da morte, como é que tu encara essa questão da morte a partir do momento que tu, né, começou a trabalhar com essa também já temática? Me perguntaram isso, se mudou a minha percepção sobre a morte. Eu não sei responder porque, graças a Deus, não me aconteceu de ninguém próximo falecer desde que eu faço isso. Tu tem religião? Não tenho. Eu sou bem cética, mas eu não sou uma pessoa que encara a morte de maneira tranquila, sabe? Acho que ninguém, né? A pessoa tem que ser muito bem resolvida com isso, né? Não sou, com certeza não sou. E não sei até quanto que isso que eu faço interfere na minha percepção sobre a morte. Mas a tendência é perder o medo, né? Pode de certa ser. forma. Né? Uma coisa que mudou é que eu não sabia o que eu queria que fosse feito com os meus restos mortais quando eu falecesse. Eu não sabia o que eu queria. Mas a partir disso, de ter começado a fazer essas pesquisas e tal, eu decidi que eu não quero túmulo, eu quero ser cremada, eu não quero... Não quero que te conte a tua história um dia. Que contem a história até que sim, mas eu... Não sei, eu acho estranho em alguns momentos, sabe? Porque eu, às vezes, abstraio que tem uma pessoa ali, sabe? Tu conta mais a estrutura. Eu inconscientemente abstraio que tem uma pessoa morta ali. Houve até um caso recente aqui, que até vai ser tema de um podcast, né? Em Santa Maria, que uma pessoa, né, conhecida aí, doou o corpo para estudo, doou para o FSM. É um assunto também que poucas pessoas sabem. Ela não foi sepultada, nem cremada, ela foi direto para a universidade. Isso é muito interessante, né? Interessante muito também, nobre, né? na verdade. Eu creio, né, que essa questão da sepultura trouxe toda essa riqueza, ajudou a explicar a sociedade, isso vem, né, desde milhares de anos, né, as pirâmides, enfim, mas essas histórias, elas tendem, a sociedade vai mudando. Sim. Daqui a uns tempos talvez não hajam mais sepulturas. Já está, inclusive. Já é visível isso. Eu fui a Porto Alegre há pouco tempo visitar o cemitério João 23, que é um dos maiores lá, eu acho. E era um estádio de futebol, né? Ele era o estádio de futebol do Cruzeiro, que era um time gaúcho antigo.
E ainda tem as arquibancadas. É muito engraçado, porque as arquibancadas do estádio estão lá, e daí onde era o campo são os túmulos. Sim. Então tu pode sentar na arquibancada pra assistir os túmulos, né? Qual o cemitério que tu quer conhecer? E o da Consolação e do Araçá, em São Paulo. Tenho muita vontade. O que tem? Esses dão uma arte tumular riquíssima. Esses sim tem muito passeio, tem muita gente que vai pra lá fazer turismo. Pra isso. Porque é impressionante, assim, os mausoléus impressionantes, sabe? Mas o que eu tava falando, o que eu ia comentar, é que daí nesse dia que eu fui no João 23, um funcionário me deu o tour, né? Me passeou comigo lá e ele me disse que diminuiu muito já a procura por sepultura. Hoje em dia a tendência é as pessoas serem cremadas. Né? Então diminuiu muito já. Algumas famílias ainda compartilham as criptas aí, né? Aqui em Santa Maria tem cripta na Basílica. Sim. Ali, né? E muito cemitério, eu não sei se tu tens conhecimento de alguma história semelhante, assim, por exemplo, em Dona Francisca, na 4ª Colônia aqui, o prefeito, inclusive, na época, foi investigado pelo Ministério Público. Lá foi extinto um cemitério, foi demolido. E isso deu uma encrenca com o Ministério Público, enfim. Creio que pelo fato de ser patrimônio. Tu conhece alguma história assim de cemitério que foi... Não, vários. Claro, tem vários. Aqui em Santa Maria, mesmo, a Praça Saldanha Marinho era um cemitério. Sim, vários, mas é que isso acontece... Eu digo mais recente, né? Mais recente não tenho conhecimento. Eu vi esses dias uma notícia que eu não lembro de quando que é, mas que encontraram 3 corpos no cemitério da Caturrita e era sepultamento irregular, sabe? Então ninguém sabe como que aquelas... Se era tipo escondendo um crime, foi colocar lá. É possível que ocorra isso, né? Isso nas tuas pesquisas você descobriu? Sim. Mas de um caso recente de um cemitério ser extinto, não. Antigamente isso acontecia porque normalmente quando tinha epidemias, né? Que aí superlotava os cemitérios perto da cidade e começava a ficar problemática a situação. Aí eles... Por falar nisso, na época da gripe espanhola. Né? Tem algum registro aqui em Santa Maria que, claro, fora a data, assim, alguma coisa que chame a atenção, que houve, tipo, por exemplo, assim, períodos, aqui... Né? As várias pessoas que estão ali sepultadas, talvez haja uma referência, não, houve uma tragédia determinada. Sim. Não sei se isso é possível. Aqui em Santa Maria não sei ainda, tá? Ainda não me deparei com isso. Mas em São Gabriel tem os da gripe espanhola, que tem vários sepultamentos que são da gripe espanhola, e em Pelotas tem do cólera. Até tem uma sepultura da família do João Simões Lopes Neto, que tá escrito lá, falecidos em decorrência do cólera no ano de tal. Era comum as pessoas dizerem antigamente do que... Não era comum, mas era bem mais comum que hoje. Hoje em dia nunca vi. As pessoas tendem a esconder, né? Sim. Uma doença como se isso fosse um crime. Antigamente a gente encontra assim, escrito do que a pessoa morreu. É raro, não é comum, mas encontra. É bem interessante, né? É bem diferente. Com certeza. Uma coisa que me veio agora, eu acho que tem nas tuas histórias ali. Hoje, quantos vídeos tem no teu? Não faz ideia de quantos túmulos tu visitou? Não sei, né? não Desde sei. abril, já chegou nos 500? Não sei. Túmulos? Túmulos com certeza. Vídeos ali? Vídeos não sei. Não contei nunca. Mas já visitou muito. É bastante, bastante. E uma coisa que eu queria te perguntar também é no sentido... Agora pra frente, né? O que tu pretende com o teu projeto? Não sei se hoje... Mas eu digo, ele já tem uma remuneração em função das curtidas, não? Ou se tu tá fazendo só por hobby, né? Assim, eu tenho um pouco, é bem pouco, porque ainda até não consegui ainda monetizar o YouTube, né? É muito mais no TikTok a presença do perfil. O YouTube também tá se encaminhando. Mas seria ótimo, seria muito bom, mas mesmo que não venha isso, eu vou continuar fazendo, porque
Eu gosto. Ive, nosso tempo está estourando, conversa muito legal, Sim. acho que é um tema que interessa muita gente. Parabéns por esse trabalho Obrigada. sensacional. O pessoal que xinga é um pessoal ignorante. Ouviram? Não vão xingar aí. Né? Eu acho que é um trabalho muito sério, de história, né? Sensacional, Não tem ajuda a sensacionalismo, preservar. né? Exatamente, é um uma- trabalho respeitoso, inclusive recuperando histórias perdidas, enfim, e que não deixa de ser até uma homenagem para quem quer acreditar a essas pessoas, né? Olha, é um trabalho muito bonito aí, né? Parabéns para vocês aí, né? E toque em frente. Muito obrigado pela participação aqui e outras oportunidades irão surgir para a gente conversar sobre esses temas. Com certeza. Também muito obrigado, né? Reforçando o que o Zé Mauro já disse. E para o nosso público, né, que está nos assistindo e ouvindo pelas plataformas de música, né? Spotify, Amazon. Todas as sextas-feiras, às 19 horas, estará disponível sempre um novo episódio. E tem espaço para patrocinador, né? Sim, sim. O podcast isso aí. já está chegando aí seu quinto episódio, né? Com uma alternativa que a gente fez. Né, e já E estamos... não esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal Paralelo 29. Até a próxima com mais Até. uma história.